Olá, eu sou o professor Hélio Tosatti e neste vídeo irei apresentar as notações básicas de conjuntos. O conceito de conjunto trata-se de um conceito primitivo, que inicialmente foi desenvolvido pelo matemático George Cantor. Intuitivamente, um conjunto tem o sentido usual de coleção ou totalidade de elementos, não havendo a necessidade de ser definido com base em outro conceito matemático. Assim, um conjunto pode ser definido como uma lista de objetos, pessoas, coleção, números e etc. Os conjuntos são denotados por letras maiúsculas do alfabeto latino, como por exemplo A, B, C, D. Os objetos que constituem um conjunto são chamados elementos do conjunto. A notação usual para um conjunto consiste em escrever seus elementos entre chaves. Por exemplo, o conjunto A é denotado pelos elementos A minúsculo, 2, π e raiz de 2. O conjunto B é denotado pelos elementos x, tal que x é par. E por último, o conjunto C, que é denotado pelos elementos o conjunto A, conjunto B e os elementos infinito e menos infinito. Uma curiosidade sobre este conjunto C é que eu posso defini-lo tendo como elemento um outro conjunto. A relação de pertinência é indicada pelos símbolos pertence e não pertence, e essa relação se estabelece entre elemento e conjunto. Quando um elemento A pertence a um conjunto B, indicamos desta forma. E quando um elemento C não pertence a um conjunto B, indicamos desta forma. Vejamos um exemplo. Seja o conjunto B igual os elementos 1, 3, A e D. Seguindo a notação de pertinência, temos que 3 pertence ao conjunto B, 2 não pertence ao conjunto B, a letra C não pertence ao conjunto B, e a letra D pertence ao conjunto B. Além da relação estabelecida entre elemento e conjunto, também podemos relacionar conjuntos. Ou seja, dados dois conjuntos A e B, podemos dizer que o conjunto A é um subconjunto de B quando todos os elementos de A também pertencem ao conjunto de B. Para expressar essa relação, utiliza-se o conceito de inclusão representados pelos símbolos está contido e não está contido. Essa relação só pode ser utilizada entre dois conjuntos, como por exemplo, A está contido em B e A não está contido em B. Vejamos o seguinte exemplo. Seja o conjunto A igual A, B e 1 e o conjunto B igual A, B, 2 e 1. Observe neste caso que o conjunto A é um subconjunto de B, pois todos os elementos de A também pertencem ao conjunto B, ou seja, o A pertence a B, o B pertence a B e 1 pertence a B. Analisando os conjuntos D igual 1, 3, A e o conjunto E igual 1, 3, 5 e 7. Observe que o conjunto D não está contido no conjunto E, pois a letra E minúscula não pertence ao conjunto E. Para desenvolver uma teoria matemática, devemos inicialmente determinar qual será o conjunto que será desenvolvido esta teoria. A este conjunto determinado chamaremos de conjunto universo, que usualmente é indicado pela letra U. Fixado o conjunto universo, podemos determinar conjuntos definidos por algumas propriedades existentes neste conjunto universo, como por exemplo, a teoria desenvolvida em cálculo diferencial integral 1 tem o conjunto universo todos os números reais. Além do conjunto universo, na teoria de conjuntos, temos dois tipos de conjuntos que possuem características específicas.
Esses conjuntos são o conjunto unitário e o conjunto vazio. Um conjunto é chamado unitário quando este conjunto possui apenas um elemento. E um conjunto é chamado de conjunto vazio se este conjunto não possui nenhum elemento. O conjunto vazio é denotado por estes dois símbolos. Neste exemplo, onde meu conjunto universo é dado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, temos que os conjuntos A igual a 1, B igual a 4 e C igual a 3 são conjuntos unitários. E o conjunto D, que é formado pelos elementos números maiores que 5, ele é um conjunto vazio, pois o meu conjunto universo só vai até o número 5. Na teoria de conjuntos, temos algumas curiosidades. O conjunto A não é um conjunto vazio, pois este conjunto A ele é definido somente pelo elemento conjunto vazio. Na matemática, os conjuntos de maior interesse são aqueles formados por números. Os conjuntos que iremos trabalhar no curso de cálculo são conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, dos números irracionais e, o mais importante, o conjunto dos números reais. Quando acrescentamos o símbolo estrela, estamos indicando que o zero não pertence ao conjunto. Por exemplo, o conjunto dos inteiros sem o zero e o conjunto dos racionais sem o zero. Quando acrescentamos o símbolo de mais, estamos indicando que foram excluídos todos os números negativos. E quando acrescentado o símbolo de menos, é porque foram excluídos os números positivos. Neste exemplo, vamos tomar como conjunto universo o conjunto que tem os elementos menos 2, 1, 0, π, 10 terços, meio, raiz de 2 e menos π. O conjunto y, formado pelos elementos do conjunto universo, tal que x é menor que zero, é o conjunto dos elementos menos 2 e menos π. O conjunto A, que é formado pelos elementos x menor que menos π, é um conjunto vazio. E o conjunto Z, que é formado pelos elementos x diferente de 10 terços, é o conjunto menos 2, 1, 0, π, meio, raiz de 2 e menos π. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de ver também o próximo vídeo sobre operações com conjuntos.